Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Tivemos alguns contratempos aqui, além dos contratempos, o computador não queria funcionar, o celular não conseguia botar para gravar, mas os trabalhos não podem parar. Então, a gente decidiu aqui fazer a gravação dessa aula de hoje, esse recomeço, né, dos nossos encontros do estudo da mediunidade, e na sequência, vocês assistem, a gente pode estar tirando as dúvidas pelo próprio WhatsApp, certo? Ou então, no domingo, antes da nossa mediúnica, da nossa atividade prática, a gente pode conversar também um pouquinho sobre. Agora são 8 horas e 50 minutos, então a gente vai fazer um estudo aqui, mas antes, vamos começar com nossa oração, a nossa prece. Mestre Jesus, Pai, amigo, equipe espiritual, em toda a nossa casa, irmão Francisco de Assis, todos os nossos irmãos, irmãs, benfeitores e benfeitoras espirituais que nos acompanham, nos protegem. Gratidão por mais um ciclo de trabalho que se inicia, um ciclo de estudo, de renovação, de aprendizado para todos nós. Envolve-nos, Pai, nesse momento, para que tenhamos o discernimento necessário na compreensão do que aqui será posto. Envolve os nossos irmãos que, por alguma razão, não terão condição de participar da nossa atividade prática no próximo domingo. Permita que cada um dos médiuns esteja assessorado pela equipe espiritual da COI, evitando que nós possamos sentir miasmas, influências, sentimentos de uma forma mais voluptuosa, mais agressiva, que venha interferir no nosso dia a dia. E até lá possamos ter um controle melhor das nossas faculdades mediúnicas, nas sensações, nos sonhos, no desdobramento, nas relações com o próximo, enfim, que a gente possa ter daqui até domingo dias tranquilos para uma atividade prática coerente, condizente com o que a espiritualidade espera de nós. Iniciamos esse estudo mediúnico, oração do Pai nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, na medida que nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe, Pai, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, segundo a tua misericórdia e nosso merecimento. Ser conosco, Pai, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música, que embalou a nossa prece. Essa música que as pessoas às vezes ficam com curiosidade, tá no YouTube, é o vídeo do Piano Relaxing, 4K Video Paradise Island. Então, quem tiver interesse, depois pode me perguntar que eu passo, ok? Mas, enfim, vamos lá estudar. Lembrando que nós estamos estudando, nosso grupo estuda a obra Mediunidade de Edgar Armand, e nós, até o ano passado, né, estudamos algumas partes deste livro. E aí, esse ano nós vamos dar sequência. Nós paramos no capítulo que fala sobre adaptação psíquica. Vocês não devem estar lembrados, né? E aí, nesse capítulo, a gente vai entrar em outras situações que têm a ver com a segunda parte do livro, que é realmente, de fato, aquilo que o nosso grupo se propõe, que é o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade.
Então, toda a primeira parte que nós já estudamos, ela está relacionada aos aspectos iniciais da mediunidade. Então, quem está chegando agora, né, o grupo maior, quem está participando pela primeira vez, que a gente vai disponibilizar esse link, e também a partir de agora, todo mês, a gente definiu que quem tiver interesse em participar do nosso estudo já sinta-se convidado para. Então, a primeira parte, melhor dizendo, do livro de Edgar Morin, Mediunidade, ela traz algumas considerações gerais, faz um resumo histórico sobre a mediunidade, como ela evoluiu ao longo dos anos, explica que nós, aqui, enquanto encarnados, temos, na grande maioria, uma mediunidade de prova, raros são aqueles que vêm com mediunidade de missão, né? E aí vem ensinar-nos como é que nós devemos ter o controle da nossa mediunidade, um capítulo bastante interessante dessa primeira parte, como se dá a sensibilidade de cada um de nós, do ponto de vista individual do ser, divide a mediunidade, né? E como os seus aspectos se apresentam. E aí vem o capítulo 9, tudo isso na primeira parte, viu, gente? Tratando de telepatia, de evidência, de psicometria, audiência, intuição, sono e sonho, que é algo muito comum entre nós. Aí o capítulo 10 vem debruçar de maneira mais aprofundada esse item sono, falando do sonho, dos sonhos do subconsciente, dos sonhos reais. Quantos de nós tem o que a gente chama de sonho premonitório, né? E aí a gente aprende na mediunidade onírica, que através do sonho a gente tem a capacidade de prever situações que possam vir a acontecer no futuro. Aí a gente vem no capítulo 11 da primeira parte do livro, e fala de incorporação. E aí a gente aprende que não existe incorporação do ponto de vista físico. Existe a expansão do perispírito do médium, a expansão do perispírito do comunicante desencarnado, e a partir daí se dá a comunicação. Então, não existe do espírito tomar o corpo do médium. A gente fala em incorporação numa linguagem mais didática, e acaba sendo até um pouco complicado para o leigo entender isso, porque quando a gente diz incorporou, aí acredita-se que o espírito tomou posse do corpo do médium. Então, quando a mediunidade ela é consciente, sobretudo, ou semiconsciente, nós nos lembramos de muitas das coisas que nos são ditas, que nos são transmitidas, que nos são orientadas através desses seres desencarnados. Já na mediunidade inconsciente, isso não é tão claro, tão simples assim. Mas nós, enquanto encarnados, temos o controle sobre a nossa mediunidade. Espera aí, deixa eu ver. Aqui veio perguntar se eu continuava aqui. Continuo sim, estou aqui na tela, viu? Google Meet. Bem, então o que acontece? Depois a gente vem nessa incorporação, que está subdividida em forma consciente, semiconsciente, inconsciente, como eu falei, as incorporações parciais, transmentação, da mentação vem de mente, né? A psicografia e a transfiguração. Então, são essas duas últimas mais comuns entre nós, né? São expressões mais usuais. Então, a psicografia é quando o médium é utilizado no seu aparelho, né? Motor, né? Sua mobilidade superior, aos seus membros superiores, e até mesmo na ausência deles, porque não os membros inferiores, para que ele possa escrever obras, mensagens, enfim. E a transfiguração também nós já ouvimos falar, nós já presenciamos, nós já lemos, já estudamos, que é o fato da gente perceber as mudanças de expressões das pessoas, quando, como a gente diz, estão sob influência daquelas entidades. Então, se a gente vê que se aproxima, isso para quem trabalha na mediúnica, quando a entidade se aproxima, é uma entidade, vamos dizer assim, mais elevada, então aquela expressão daquele médium, ela é uma expressão mais suave, mais serena, né? Um sorriso, né? Uma expressão mais reconfortante, digamos assim.
Por outro lado, quando a gente recebe um irmão, uma entidade ainda não tão esclarecida, aí a gente vê expressões de raiva, expressões de ódio, né? É o franzir de testa, é o morder os lábios, são aquelas expressões que fazem com que a gente perceba que ali há a presença de alguém com determinadas características. Né? Alguns que não possamos caracterizar como entidades menos esclarecidas do ponto de vista de ódio, essas coisas, podem se apresentar ainda como irmãos que choram, ou irmãos que gargalham, né? Aparentemente riem de tudo, e outros tipos de situações. Então, são sensações que são transmitidas para nós médiuns e que fazem com que nós mudemos, transfiguremos as nossas expressões faciais. E, inclusive, quando se dá comunicação a entidades animalescas, isso fica muito evidente, não é? E é muito claro na mudança da fisionomia do médium. E aí vem capítulos 12 falando de efeitos físicos. Então, a mediunidade ela começou no estudo de efeitos físicos, das pancadas, das mesas girantes, flutuantes. Então, a gente fala de levitação, a gente fala de transporte, tipologia, né? Os sons, materialização e voz direta. Fenômenos mais antigos da mediunidade, que não são tão usuais, tão comuns hoje na prática mediúnica, mas que são necessários e servem a nós como fonte de estudo e são importantes para o nosso conhecimento. E aí vem também, no tópico 13, os fenômenos correlatos, que aí a gente lembra do desdobramento, quando a gente trabalha a mediunidade através do nosso processo de dormir, né? Então, a gente dorme, mas o nosso espírito, ele sai para trabalhar, como a gente diz. E, às vezes, a gente acorda até mais cansado do que o que foi dormir. Então, em desdobramento, o nosso espírito sai para algum lugar, normalmente lugares onde nós estamos sintonizados psiquicamente, e lá eles farão o que for determinado, ou pelas entidades mais elevadas, ou por uma espécie de afinização com aquelas entidades menos esclarecidas. E aí a gente pode estar se deparando com situações vampirísticas, né, com lugares de energia baixa, e podem trazer consequências para nós médicos. Aí tem também a bilocação, tem a bicorporeidade, né? Tem a dupla personalidade, a mediunidade curadora, as obsessões e a mediunidade entre os animais. São tópicos bem interessantes do capítulo 13, dessa primeira parte, da qual nós também já estudamos, certo? E aí vem o tópico do capítulo 14, os elementais, algo que foi praticamente novo para todo o grupo, um conceito, um estudo de algo que a gente não conhecia. E aí vem a educação dos médios, no capítulo 15, dos fracassos e das quedas. Se isso está aí, é porque é comum para os médios, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser analisado, é algo para o qual precisamos estar preparados e, de certo modo, até buscarmos mecanismos para evitar, né, fracassos e quedas. E aí vem, logo em seguida, o amadurecimento mediúnico. Eu achei, e comentamos em grupo, que esse livro trazia algo muito bonito, porque ninguém está livre de quedas e de fracassos, mas, na sequência, o amadurecimento mediúnico vem provar que é possível enfrentarmos, mas também superarmos essas dificuldades. E aí vem o que ele chama de pré-mediunismo. Né? Então, como é que nós, médios, podemos nos apresentar antes do momento de mediunidade propriamente dito, do exercício da mediunidade propriamente dito? E tudo isso fechou a primeira parte do livro para entrarmos na segunda parte do desenvolvimento propriamente dito, onde nós já estudamos as considerações gerais e as verificações iniciais. Então, entramos, então, no capítulo 21, na página 156 do livro, certo? Quando ele fala sobre a adaptação psíquica. Então, no capítulo
19 e 20 ainda é um ponto inicial de desenvolvimento mediúnico. Ele traz alguns exemplos de Dr. Bezerra de Menezes, traz algumas situações de como se apresenta a nossa mediunidade, quando ele disse, por exemplo, que 90% das nossas perturbações são de fundo espiritual, isso está lá na página 151, para quem quiser olhar, e 10% representa mediunidade a desenvolver. Olha só que interessante isso. Então, significa que todos nós ainda estamos num processo de descoberta de quais faculdades, qual ou quais faculdades nós temos, e também de como podemos desenvolvê-la em prol do outro, em prol da caridade, o que é para isso. E aí vem o capítulo 21. Né? No capítulo 21, a adaptação psíquica, ele vai fazer uma espécie de subdivisão, porque ele traz uma parte introdutória, fala sobre o ambiente, fala sobre a corrente, os passes, a câmara de passes, as radiações, as sessões de cura, o elemento cor, para só depois entrar no capítulo 22, no desenvolvimento propriamente dito. Então, nós precisamos nos adaptar psiquicamente. O que é isso? Nós precisamos nos colocar num processo de aceitação, compreensão, mas, sobretudo, de educação mediúnica. Então, nós precisamos nos colocar de forma que a espiritualidade possa utilizar das nossas imperfeições naquela condição do que seja mais próximo da perfeição que eles necessitam. Então, é aquela história que a gente conversou muito no ano passado, né? Por não ter nada melhor, a espiritualidade usa nós mesmos imperfeitos, né? Que somos, para desenvolver o trabalho que ela precisa. Então, eu vou fazer aqui uma breve leitura dessa parte, embora já tenhamos feito isso, para que a gente possa iniciar, tá certo? Farei apenas a leitura da parte introdutória. No próximo mês, nós estudaremos o ambiente e depois a gente estudará os próximos tópicos que eu já mencionei aqui, a corrente, né, os passes, a câmara de passes e por aí vai. Ok? Então, esse capítulo 21 do livro Mediunidade de Edgar Armand está lá na página 156, para quem quiser acompanhar, quem tiver com o seu livro aí, quem não tiver também sinaliza, vou repetir para que vocês procurem, página 156, capítulo 21, adaptação psíquica. Estou dando tempo até de todo mundo pegar o seu material. E quem não tem o material, procura a nossa coordenação, procura lá a pessoa de Joselita Joca, para que ela possa ver junto com Conceição, junto com outras pessoas da nova diretoria e trabalhadores como um todo, a possibilidade de estarmos adquirindo mais obras dessa para casa, né? De fato, não adianta a gente adquirir os livros e ficarem lá parados, então, se tiverem interesse, fazer uma listinha com o nome de vocês, tudo direitinho, para que a casa possa providenciar a aquisição de mais livros desses, tá certo? Ou então, me recordo de um tempo que Mareni conseguiu essa obra em PDF, então, inclusive, eu disponibilizei para alguns colegas do grupo, e aí, se alguém tiver interesse também, é só me procurar no privado do WhatsApp, que a gente pode também estar passando essa obra. Só peço um pouquinho de paciência, porque a gente tem que ver onde é que está no computador para poder distribuir, né, para quem tiver interesse. Vamos lá? Já dei tempo de todo mundo que tem o livro pegar o livro. Adaptação psíquica, página 156. Qualquer que seja, porém, a natureza da mediunidade, o trabalho de desenvolvimento deve sempre começar por um período preparatório, que denomino, a falta de melhor termo, adaptação psíquica. Então, o que é adaptação psíquica? É um momento preparatório. Essa é uma terminologia, é uma expressão utilizada, né, criada, vamos dizer assim, por Edgar Armand para explicar
o momento em que o médium se prepara para a prática propriamente dita. Vamos lá. Todo médium de prova é, em regra geral, um indivíduo perturbado. Isso a gente já viu, né? Que a maioria de nós somos médios de prova. E aí Edgar Ramon vem e diz que todos nós, já que somos médios de prova, em regra geral, somos perturbados. Nos primeiros tempos, porque ele, por si só, é um espírito faltoso. E a prova a que se submete é de resistência e de combate a elementos espirituais inferiores, correspondentes às próprias faltas. Então, nós temos faltas, nós temos falhas, nós temos coisas a melhorar, e por essa razão, nós sintonizamos com espíritos também ligados a isso. Então, esses espíritos fazem com que nós, né, resistamos, com que nós combatamos, né, as questões ligadas à mediunidade, para a qual nós nos colocamos à disposição no trabalho espírita. E aí vem, a encarnação, aliás, não se dá para que o indivíduo repouse, tenha bem-estar ou comodidades, mas unicamente para que lute, se renove e evolua moralmente. Isso é lógico, né, gente? Então, ninguém está aqui para ficar balançando na rede, tomando aguinha de coco, deitado na varanda, na esteira, esperando a água do mar passar por cima, o caranguejo morder o dedão do pé. Não. Nós estamos aqui, como ele diz, para lutar, se renovar e evoluir moralmente. Então, e é para isso que existe a encarnação da gente. Então, não é para repousarmos, não é para termos bem-estar e não é para termos uma vida cômoda. Eu costumo sempre dizer que se tem alguma coisa boa de um lado, do outro lado tem algo que a gente precisa estar melhorando, aquela pedrinha no sapato da gente. Então, onde a gente vai canalizar a nossa energia? Para que sentido? A gente tem 24 horas no dia, 8 horas a gente dorme na tese, 8 horas a gente trabalha na tese, e as outras 8 horas a gente faz o quê? Né? Aí se diz que o dia não tem mais 24 horas, mas não vamos entrar nessa questão, porque nada disso ainda foi provado cientificamente, embora o tempo esteja voando. Aí vem, a mediunidade, nestes casos, começa mesmo a se manifestar desde o início, na forma de perturbações, eu torno a repetir, de variada natureza, tanto físicas como psíquicas. Então, nós podemos ter os dois tipos de perturbações. Físicas, né? Então, aquelas sensações, aquelas dores, aqueles problemas que não cedem. Então, a gente tem aquelas questões de saúde que nos acometem, né? Diabetes, pressão alta, osteoporose, artrite, artrose, todos picos de tucano, papagaio, não importa o quê. Tudo isso que nós temos são questões de ordem física, mas também tem aqueles embates psíquicos que nos acometem. Então, as ansiedades, as depressões, os problemas de ordem maior, né, como as questões que envolvem determinadas criaturas com autismo, né, com retardo mental, e outras questões mais, que aí já são mais profundas, né, claro. Eu não estou dizendo que o que vai para Chico vale para Francisco, e na doutrina espírita não é assim. Cada um tem seu passado, tem sua história, tem as suas vivências, e isso faz com que sejamos diferentes no momento presente. Embora, muitas vezes, estejamos enfrentando problemas parecidos, digamos assim. E aí vem moléstias de toda a ordem, que resistem aos mais acurados tratamentos. Vendo aí? Então, a gente vai para o médico não descobre o que é, a gente faz o tratamento de um jeito, de outro, e o problema continua lá. Alterações físicas incompreensíveis de causas impalpáveis. Então, aquele indivíduo que emagrece demais, aquele indivíduo que engorda demais, aquele indivíduo que tem aquele problema alimentar, né, que come e bota para fora, as nossas intolerâncias, a lactose, a glúten, as alergias alimentares, tudo isso que acontece de ordem física. Aí vem, que desafiam a competência e a argúcia da medicina. Complicações as mais variadas, com reflexos na vida subjetiva que a medicina descarta. Impotente para o campo
do vago simpático e das alergias, que devem, então, arcar com a paternidade de toda uma sintomatologia complexa e indefinível de nervosidades. Olha aí, angústias, depressões, ou ainda alterações já do mundo mental, como temores, misantropias, alinhamento à vida, manias, amnésias, né? Então, as fobias, tudo isso aí, ó. Ou ainda perturbações mais graves, que requerem isolamento em sanatórios. Então, cabe aqui um parêntese, que atualmente a gente sabe que a própria psicologia e a psiquiatria não recomendam mais a internação, né? Então, o tratamento é feito de outra forma. Mas aqui, quando esse livro foi escrito, era algo que ainda era uma prática que ainda a gente pode dizer que ainda se tinha de maneira muito comum na sociedade. Aí vem Edgar Moon na página 157, quem estiver acompanhando aí. O certo é que, no fundo de todas essas perturbações, e numa ampla proporção, existe sempre esse fator, mediunidade, como uma causa determinante e, portanto, passível de regularização. Então, muitas vezes, a gente até questiona, pode acontecer o quê? Dos indivíduos estarem vivendo um problema, e aí esse problema, quando a gente vai buscar na prática, é o quê? É mediunidade. A pessoa começa a trabalhar como médium, a ser um passista, a ser um doutrinador, a ser um expositor, a ser um médium comunicante, e o problema passa. Então, quantos e quantos e quantos que foram internados nesses sanatórios, nesses hospícios, sem problema físico nenhum. Apenas e tão somente tendo problemas de ordem mediúnica. E aí vem, declare-se desde já que todas essas anormalidades, nesse estado inicial, são próprias das circunstâncias e justamente ocorrem para pôr em evidência, chamar a atenção do indivíduo para a sua condição de médium. E que, no caso em que as advertências não são levadas em conta, por ceticismo, ignorância, preconceitos sociais ou religiosos, vão crescendo de vulto e de intensidade, podendo levar o indivíduo a extremos realmente lamentáveis. Esse trecho é, assim, de uma importância incrível, porque quantas vezes a gente encontra médiuns, né, que são levados por não acreditarem, por serem pessoas ignorantes, né, por terem preconceito de ordem religiosa, sim. A gente sabe que tem muita gente que não entende a mediunidade em algumas determinadas religiões, e tem a pessoa como louco, não é? E aí fazem com que se viva situações extremas, né? Situações que causam até problemas maiores para esse indivíduo. Aí vem, por outro lado, os perturbados, na maioria das vezes, dos casos, vêm de outras seitas e do materialismo, necessitando de um período preparatório durante o qual tomam contato com a nova situação, com a doutrina, com os protetores espirituais, etc., antes de passarem ao desenvolvimento propriamente dito. Então, é interessante a gente refletir aqui, porque é como se Edgar Moon estivesse nos dizendo assim, ó, gente, a pessoa chegou na casa, a gente sabe que a pessoa está com problema de ordem mediúnica, mas a gente não joga a pessoa de vez na mediúnica. A pessoa, ela vai, ó, como ele diz aqui, ela vai ter contato com a nova situação, ela vai ter contato com a doutrina, ela vai ter contato com os protetores espirituais, antes de passar para o desenvolvimento propriamente dito. Então, não sei se vocês lembram que a gente comentava sobre fazer o atendimento fraterno com as pessoas de fora no dia que se estudava o livro dos médiuns. Então, o livro dos médiuns é um livro que precisa ser estudado por quem está trabalhando a mediunidade. Não que as pessoas que não estejam não possam estudar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, comumente, convém-se que comece um estudo do Evangelho. Então,
Hoje, como é que é na COIFA? Último final de semana do mês, o último domingo do mês, é o dia da nossa doutrinária de estudo do Evangelho. E é quando? É quando acontece o atendimento das pessoas. Então, aqueles que nunca viram a doutrina espírita, que nunca conheceram a doutrina espírita a fundo, eles vão chegar na casa e vão se encontrar, vão se deparar com o quê? Vão se deparar com o estudo do Evangelho, não do Livro dos Médiuns, que vai falar de temas mais específicos, mais complexos, e que as pessoas que têm conhecimento algum da doutrina certamente não vão entender, e podem até ter medo daquilo que está sendo posto para elas. E aí vem, antes de. Daí a necessidade imperiosa dessa fase de adaptação psíquica. Então, esse é o momento de adaptação da pessoa conhecer a casa, conhecer os trabalhos, conhecer a doutrina, mas também de adaptar-se psiquicamente. Olha como isso é importante. Esse período preparatório visa, pois, justamente promover o equilíbrio geral, orgânico e psíquico, disciplinar a causa perturbadora e dar ao médium um certo inicial autodomínio. Olha aí. Harmonia e serenidade internas. A mediunidade de prova, como já vimos, tem fundas reflexões do organismo físico. E mesmo quando, pela violência das manifestações ou por sua antiguidade, tenha sido o organismo lesado, o tratamento beneficia o médium, estabelecendo as funções dos órgãos ou, no mínimo, restringindo os efeitos das perturbações. Então, não tem médium que não possa ser tratado, que não possa ser amenizada a perturbação que ele enfrenta. Então, ele diz aqui, ó, por mais antigo que seja, por mais violenta que seja aquela manifestação daquela pessoa que chega até o centro espírita e que não tem conhecimento da doutrina, essa fase de adaptação vai trazer uma harmonia, vai trazer um equilíbrio, vai trazer um benefício, vai restabelecer os órgãos da pessoa quando há um comprometimento já físico. Ou, no mínimo, vai restringir os efeitos. Aquele ser, aquela entidade, aquele irmão menos esclarecido, que, digamos assim, estava 24 horas perturbando o juízo daquela pessoa, ele vai estar com ela só 12, ou 8, ou de repente nem vai estar mais. Vai tentar e não vai conseguir. Entenderam? Então, esse momento é um momento importante de descoberta, não só para os trabalhadores, que a gente precisa entender isso na pessoa e respeitar. Então, não pode ser 8 ou 80, a gente não pode jogar a pessoa de cara na mediúnica e achando que ali ela vai se curar, que vai. Não, ela tem que ter o seu momento de conhecimento, de se interar, de interação com a coisa. Mas, quais os agentes dessas perturbações? Então, se a gente está perturbado, a gente chegou na casa perturbado, quem são esses perturbadores? Aí tem aqui, ó, todos os sabemos, a gente sabe. Defeitos morais próprios, nossos, porque nós não somos santos, nós não somos donos da verdade, somos cheios de falha, então nossos defeitos morais, as influências diretas e indiretas de forças e entidades espirituais inferiores, ligadas ao quê? Ao nosso caso pessoal, e que assim cumpre também o papel como elementos cooperadores que são, mesmo quando inconscientes, dos protetores individuais e das entidades responsáveis, que dirigem os homens e os mundos na sua elevada tarefa de executores das leis divinas. Então, esses irmãos que estão ligados a nós estão por uma razão, não estão à toa. E essa ligação, ela se dá e ela é necessária para a nossa evolução, inclusive. Então, se assim não o fosse, como é que a gente ia chegar a casa para ser tratado? E tratar também esse irmão. Porque nós, enquanto seres encarnados, somos tratados, mas aquela entidade que nos acompanha, ela também tem o tratamento dela. Necessário é, pois, aí eu já estou na página 158, que se inicie logo o devido tratamento,
cujos principais fatores são, aí vem o ambiente, a corrente, o tratamento direto, que pode ser resumido em passes, radiações, sessões de cura espiritual, radiações à distância e nos esclarecimentos e evangelização pessoal. Examinemos cada um deles separadamente. Onde é que está falando aqui de mediúnica? Lugar nenhum. Então, aqui está falando de quê? Está falando de ambiente. Então, como é que a casa espírita recebe essas pessoas? Que ambiente eles estão frequentando? Qual o preparo que esse ambiente tem? Como é que os trabalhadores devem estar vivendo esse ambiente? Aí vem a corrente, o elo. O que é corrente? É o que prende, né? Então, como é que está essa corrente, essa fé, esse trabalho de sustentação? O tratamento direto, normalmente ele é feito como? Através do atendimento fraterno, através do passe, como ele diz aqui, pode ser resumido nos passes. Então, ó, vem os passes, as radiações, as sessões de cura espiritual. Então, os tratamentos são importantes. As radiações à distância. Tem pessoas que não podem estar presentes na casa, mas são tratadas à distância. No esclarecimento, na evangelização pessoal. Então, esses pontos são os pontos que serão tratados na sequência. São os pontos que nós iremos discutir mês a mês ao longo desse ano, né? Presencialmente ou virtualmente. Eu digo isso porque agora eu estou falando com vocês aqui de Salvador, mais breve a gente vai se falar e eu vou estar em São Paulo, mas a gente vai continuar se falando. Então, hoje foi só um contratempo, mas todo mundo vai assistir esse vídeo, todo mundo vai refletir, é bom que a gente vai ter mais vezes, inclusive essa gravação ia ser feita de qualquer jeito, porque nossa irmã Valdenice está trabalhando agora, quarta-feira à noite, então não vai poder participar do nosso estudo mais. E o nosso irmão Antônio, ele está no interior, acompanhando a sua esposa, estão ambos juntos à sua sogra, que está enferma. Então, para eles e para nós todos, é um banco de dados para a gente voltar, pesquisar novamente, estudar mais vezes, tirar mais dúvidas, voltar aqui no livro, ir para o livro dos médios também, ó, então tá aqui junto. Então, a gente tem que andar com os dois juntos, o livro de Edgar Moon e o livro dos médios, porque aqui também tem as orientações necessárias para nós trabalhadores, né? E óbvio, não pode faltar para nós o nosso evangelho. E é com ele que a gente vai fazer agora a nossa prece final, né? São 21 horas e 30 minutos. Então, nós temos 40 minutos, né? Já de estudo. Nossa, a gente falou bastante. E aí a gente vai fazer o nosso encerramento agora, tá certo? Mas antes eu vou abrir o evangelho de modo aleatório e vamos ver o que é que vai cair para nós. Eita, capítulo 18, gente. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item que caiu para nós, porta estreita. Eu vou ler o item 3 e o item 4, tá certo? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Aí o item 4 completa. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando ao lado de fora,
começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Que assim seja, meus irmãos. Então, nós já estamos vendo aqui muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. A missão continua. A porta é estreita. E a gente tem que enfrentar. Então, a gente vai adiante, sim, com atribulações, com dificuldades, com problemas, mas nós vamos seguir em frente, porque é nossa missão, é nossa tarefa. Estamos aqui, já passamos, ou já deveríamos ter passado por toda essa etapa aqui. Se ainda não passamos, se ainda estamos agora refletindo, estou ainda em adaptação psíquica? Por quê? Se eu já estou na coifa há tantos anos, se eu já estou participando da mediúnica há tantos anos, se você que está me ouvindo aí já participou das reuniões de desobsessão, por que que a gente diz que a gente não tem capacidade? A gente tem capacidade, sim, é que a gente não quer. E aí, se a gente não quer, as consequências vêm. E a gente tem que estar preparado para elas. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos passar pela porta ou vamos ficar do lado de fora chamando? Essa é a reflexão que fica nesta noite. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Que a equipe de benfeitores espirituais da Coifa esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, que assim é, assim será. Gratidão, meus irmãos. Gratidão, minhas irmãs. Até domingo, se Deus permitir.